primeiro lugar, a terapia nutricional integral, ela envolve um conjunto de procedimentos terapêuticos visando a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Dentre os diversos conceitos que temos atualmente relacionados à nutrição integral, um dos mais abrangentes e mais utilizados é aquele registrado na RDC 63, que estabelece a nutrição integral como um alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou completar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. A utilização precoce da nutrição enteral, ela é preconizada porque promove uma série de vantagens para o paciente, evitando a translocação bacteriana do lumen intestinal, aumentando a resposta imunológica do paciente, diminuindo a resposta inflamatória e evitando a atrofia intestinal. Para o estabelecimento da administração de nutrição enteral, nós temos que definir quais são as vias de acesso que vão ser utilizadas. Para este consenso, devemos avaliar o nível de consciência e o risco de aspiração. Uma outra coisa que deve ser avaliada no momento de definição das vias de acesso é o tempo planejado para a administração da nutrição enteral. Devemos considerar ainda a presença de lesões ou fístulas no trato intestinal. Neste caso, as sondas devem ser posicionadas após as lesões, após as fístulas. Devemos observar as condições de esvaziamento gástrico. Por quê? Paciente com retardo de esvaziamento gástrico, ele tem um maior risco de refluxo gastroesofágico, consequentemente, maior risco de aspiração broncopulmonar da dieta. Então, devemos avaliar o posicionamento da sonda via pós-pilórica. Vamos utilizar as sondas temporárias. Nestes casos, as sondas podem ser naso ou orogástricas ou naso-orojejunais. Se formos utilizar as dietas enterais por um longo prazo, período superior a 4 ou 6 semanas, nós devemos optar pela escolha das ostomias, que são sondas permanentes. Dentre elas, nós temos as gastrostomias, que podem ser endoscópicas, a gastrostomia com avanço até o jejum e a jejunostomia com catéter ou sonda. Dentre as vias de acesso permanentes mais utilizadas, nós temos as gastrostomias, que possuem uma série de vantagens com relação às sondas transnasais. Quais são? Ela evita a irritação orofaríngea do paciente, possibilita uma autoimagem, uma autoestima para o paciente e ainda possibilita a administração de grandes volumes de dietas com densidade calórica aumentada, com maior viscosidade e ainda a administração de medicamentos, sem o risco de obstrução da sonda, devido ao seu grosso calibre. Então, as sondas, elas são a primeira opção de escolha na definição do acesso enteral. Nós listei para vocês aqui algumas vantagens das sondas localizadas na posição gástrica. Quais são? Primeiro, ela aumenta a tolerância às fórmulas variadas. Então, a sonda, quando
ela está localizada na posição gástrica, nós podemos fornecer proteínas intactas, aminoácidos cristalinos, que vão ser bem tolerados pelo paciente. Tem uma boa aceitação de fórmulas hiperosmóticas, né? Então, esses pacientes que recebem a dieta na sonda em posição gástrica, quando são dietas hiperosmóticas, que têm uma maior densidade osmolar, eles têm um menor risco de desenvolver cólica, distensão abdominal ou vômitos. Permite ainda a progressão mais rápida da dieta devido à capacidade de distensão gástrica, possibilita a introdução de grandes volumes de dieta em um curto período de tempo e é de fácil posicionamento, né? Pode ser feito às cegas na beira do leito, por um profissional habilitado. Quais são as desvantagens das sondas em posição gástrica? Primeiro, tem um alto risco de aspiração em pacientes com dificuldades neuromotoras de deglutição, favorecendo ainda a saída acidental, a perda acidental da sonda no momento de náusea, vômitos, tosse. As vantagens das sondas na posição duodenal ou jejunal, elas são utilizadas pelo menor risco de aspiração, diminui o risco de perda acidental da sonda e permite a administração de nutrição enteral quando a alimentação gástrica é inconveniente ou é inoportuna. As desvantagens das sondas em posição duodenal e jejunal são: requer dietas isosmolares, tem que ter uma osmolaridade menor devido ao risco de intolerância por parte dos pacientes, difícil posicionamento, a maioria das sondas duodenal e jejunal são posicionadas via endoscópica, e a dieta ainda deve ser administrada de forma contínua e exige a bomba de infusão, porque neste caso nós temos que ter um controle rigoroso do volume de dieta que está sendo ofertado para o paciente. Então eu coloquei aqui para vocês um algoritmo para a seleção da via de acesso. Então nós temos aqui, primeiro caso, temos que definir se o trato gastrointestinal do paciente é funcionante. Se ele não for funcionante, nós temos como opção de escolha a nutrição parenteral. Então, o trato gastrointestinal é funcional, então a primeira opção de escolha é a nutrição enteral precoce. Que nós vamos definir qual que vai ser a duração, o tempo de administração da nutrição enteral. Se for um tempo superior a 4 semanas e o paciente tiver um risco de aspiração, paciente sequelado de AVC, com distúrbio de deglutição, com refluxo gastroesofágico, nós vamos posicionar a sonda pós-pilórica, né? E se ele tem um alto risco cirúrgico, a gente vai fazer uma jejunostomia local ou uma gastrojejunostomia endoscópica. Caso não, a gente faz uma jejunostomia. Quando o paciente não tem risco de aspiração, a gente coloca a sonda em posição gástrica, né? E quando a endoscopia é possível, né, a gente faz a gastrostomia endoscópica, ou quando ela não pode ser feita, se opta por fazer a gastrostomia cirúrgica. Por outro lado, a vertente da duração da dieta no período inferior a 4 semanas, aqueles pacientes com uma sequela passageira, que ainda tem uma grande chance de restabelecer a via oral. Então, nós vamos escolher a opção das sondas transnasais, mas ainda assim temos que avaliar o risco de aspiração. Caso o paciente tenha o risco de aspiração, sonda pós-pilórica. Caso não, a sonda fica gástrica, né, na posição gástrica. Então, quando nós vamos definir quais são os tipos de sonda que nós vamos posicionar, quais são os critérios de seleção? Primeiro, devemos avaliar o calibre das sondas, né? Quanto maior o calibre da sonda, menor o risco de obstrução. Temos que avaliar também se a sonda é radiopaca. Então, ou seja, as sondas radiopacas, elas facilitam o processo de visualização da sonda no exame radiológico. Temos que ter ainda a presença do fio guia, que é essa hastezinha que vocês estão vendo aqui, que facilita a progressão da sonda pelo trato gastrointestinal. Temos que avaliar a presença do tubiceno, o peso que nós temos na extremidade distal da sonda, que facilita a migração da sonda até a porção inicial do intestino. E temos que avaliar também o tipo de material. Então, as sondas de silicone ou poliuretano são mais maleáveis, são mais flexíveis,
e com isso são mais biocompatíveis, são melhor toleradas pelo paciente. Elas são utilizadas neste caso, então, para a administração de nutrição enteral, porque, por serem mais biocompatíveis, elas podem permanecer por um período prolongado de tempo. Já as sondas nasogástricas, o material dela é de poliviniletileno. Então, esse material, na presença do suco gástrico, ele se torna rígido e aumenta a produção de secreções. Então, ela é utilizada por um período curto de tempo, na literatura fala-se que até no máximo 7 dias, e utilizada somente para descompressão gástrica. Então, nós temos que definir, quando vamos administrar a nutrição enteral, qual vai ser o método de administração da nutrição enteral. Então, primeiro, a dieta enteral ela pode ser administrada em bolo. Então, a embolo que a gente fala é infusão de grandes volumes por meio de seringas. A dieta intermitente é uma administração de volumes que variam de acordo com a necessidade do paciente e pela força da gravidade, através do gotejamento. Então, neste caso, nós utilizamos o sistema de frasco e equipo, que na maioria das vezes é a forma que se administra a dieta no domicílio, né? Então, a utilização da bomba de infusão na dieta enteral intermitente, que é aquela dieta oferecida de 3 em 3 horas, ela é opcional. E a administração contínua, que é a dieta administrada em 24 horas e requer a presença da bomba de infusão, porque temos que ter um controle rigoroso da velocidade de administração da dieta. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do cuidado de enfermagem com relação ao posicionamento da sonda nasentérica. Então, é um procedimento feito pelo enfermeiro e o primeiro passo que se deve ter é orientar a família, orientar o paciente como será o procedimento para tranquilizá-lo. Porque se nós tivermos a cooperação do paciente, facilitará o processo de progressão da sonda. Antes de posicionamento da sonda, devemos avaliar a integridade da mesma para não correr o risco de posicionar a sonda e encontrar defeitos, tendo que retirá-la. E depois vamos fazer a medida do tanto da sonda que vamos introduzir no paciente. Como que a gente faz essa medida? A gente mede da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e do lóbulo da orelha até o processo tifoide, chegando ao fim do rebozo costal direito. Por que a gente fala rebozo costal direito? Para acompanhar a anatomia do estômago do paciente, com isso acompanhar a anatomia de cada paciente. O que nós vamos fazer? Delimitar a quantidade da sonda que vai ser introduzida no paciente, iniciar a progressão da sonda de forma lenta, cuidadosa, estimulando o paciente, quando consciente, a deglutir, para facilitar a progressão da sonda. Na presença de tosse, cianose, fala arrastada, agitação, devemos interromper o procedimento, retirar a sonda e reiniciar novamente. O outro cuidado que a gente deve ter é nunca reintroduzir o fio-guia, que acompanha a sonda, na sonda instalada no paciente. E após o posicionamento, o que devemos fazer? Verificar a localização da sonda. Então, no nosso serviço, a gente utiliza avaliações clínicas para detectar a posição da sonda. Qual que é a primeira? A ausculta, é um dos testes mais sensíveis, porém não é muito fidedigno, que a pessoa que está fazendo o teste tem que ter um treino para auscultar realmente o borborigmo do ar entrando, e não o peristaltismo do paciente, que às vezes quem não tem muita habilidade pode confundir. Então, é fazer a ausculta dos 4 quadrantes do abdômen, o teste do copo com água, a gente mergulha a extremidade proximal da sonda no copo com água, e na expiração, se borbulhar, a sonda pode estar localizada nas vias aéreas. E verificar ainda o conteúdo gástrico. O conteúdo gástrico, ele é o teste mais sensível, só que nem sempre o paciente tem conteúdo gástrico. Aqueles pacientes que estão há muitos dias sem se alimentar, eles não vão ter retorno de conteúdo gástrico. Isso não quer dizer que a sonda não esteja bem posicionada. Então, isso vai da habilidade da pessoa que está posicionando a sonda. Quais são os cuidados de enfermagem, então, com relação à administração da dieta via sonda nasentérica? Primeiro, então, verificar o posicionamento da sonda. Manter a cabeceira do leito elevada 30 a 45 graus durante a administração da dieta e até 60 minutos após o seu término. A irrigação das sondas. Tem que se ter um cuidado com a irrigação das sondas com água, para evitar obstrução das mesas, e com isso a troca.
Um outro cuidado que nós devemos ter, principalmente no domicílio, é orientar os cuidadores, os familiares, a fazer a diluição correta dos medicamentos. Outro cuidado muito simples de enfermagem com relação à sonda nasentérica é evitar tracionar a asa nasal do paciente, né? Então, quando a gente tem um paciente em uso de sondas transnasais, a gente tem que observar como está a fixação da sonda. Porque se a gente deixa aquela sonda ali tracionando, igual está aqui, né, na foto, vai ocorrer o quê? Uma necrose da asa do nariz, né? Então, observar e trocar diariamente ou sempre que estiver soltando o curativo da sonda. Com relação às sondas de gastrojejunostomia, nós temos que ter uma série de cuidados. Dentre eles, o primeiro, né, não só com relação à sonda de gastrostomia, como também com relação às sondas nasentéricas. Lavar as mãos antes da manipulação do catéter e antes da administração da dieta, tá? Para evitar o risco de contaminação do mesmo. Verificar a presença de balonete. A higienização e a troca dos curativos. A gente orienta a troca dos curativos pelo menos uma vez ao dia, no momento do banho, ou sempre que tiver com drenagem de secreção. Na troca de curativo, devemos observar ainda a presença de sinais flogísticos, né? Então, a presença de sinais de infecção, edema, calor local, né? Rubor, drenagem de secreção esverdeada, amarronzada. Isso não é fisiológico e pode indicar um processo infeccioso. Então, o médico deve ser avisado. Verificar, então, também a fixação do catéter. Quais que são as complicações relacionadas ao estômago? Então, nós temos aqui a primeira, que é a dermatite periostomal, né, que é provocada pelo suco gástrico, né, que a presença do suco gástrico aqui ao redor da pele favorece a irritação da pele, produzindo assim ferida e contaminação ao redor da ostomia. Aqui nós temos o granuloma, né? Então, o que é granuloma? Granuloma é uma resposta inflamatória do tecido ocasionado pela fricção do tubo com o estômago. Isso pode ocorrer tanto no pós-operatório imediato quanto tardio, tá? Então, os cuidados de enfermagem com relação à fixação da sonda, né? Então, manter sempre um ângulo correto e trocar o curativo mais vezes ao dia. Sangramento. Sangramento na gastrostomia, ele acontece nas primeiras 24, 48 horas após o procedimento. É um sangramento habitual, ocorre a drenagem de uma secreção amarelada, né, que é uma secreção fisiológica. Então, se a gente tiver ao redor do estômago um sangramento excessivo, que não cessa, que não diminui com o passar dos dias, isso é um fator preocupante, devemos comunicar ao médico. Uma outra coisa que acontece muito no domicílio é a perda acidental do catéter, né? Então, o primeiro cuidado é colocar a gazinha e procurar o médico imediatamente, né? No máximo até 24 horas, para que o pertúito da sonda não se feche. Assistência de enfermagem nas complicações do estômago. Então, a principal assistência já foi falada, é fixar e proteger o catéter para prevenir a retirada acidental da sonda, né? Então, manter ela sempre fixa ao tórax no ângulo de 90 graus, né, para evitar um tracionamento acidental dessa sonda. O curativo ele deve ser feito até 3 vezes ao dia. Geralmente, nas primeiras 24, 48 horas, nós devemos trocar o curativo mais vezes, que é onde ocorre a maior drenagem de secreções, né? Ou quando o paciente já está com a cicatrização do processo do estômago, uma vez ao dia já é o suficiente. O importante é não deixar úmido a ostomia. Manter a sonda com ângulo perpendicular à pele, como nós já falamos, para evitar aumento do pertúito, aumento do orifício e extravasamento de suco digestivo. Quais são as complicações relacionadas à administração da nutrição enteral? Então, uma das principais complicações, poderíamos dizer que seria a diarreia. Então, antes de falar da complicação de diarreia, nós temos que definir o que é diarreia. Então, tem que estar claro para a família, para o cuidador, o que nós consideramos diarreia. Então, nós consideramos diarreia aqueles pacientes em uso de nutrição enteral que estão a 3, né, que apresentam 3 ou mais evacuações líquidas em 24 horas.
por 48 horas seguidas. Isso é importante. E uma outra definição de diarreia seria 6 ou mais evacuações líquidas em 24 horas. Lembrando que nem sempre a diarreia está relacionada ao uso da nutrição enteral, tá? Porque nós temos outros fatores, diversos fatores, né, que favorecem a diarreia. O uso de medicamentos, né, principalmente certos tipos de antibióticos, às vezes um descontrole na forma de administração da dieta, administração muito rápida da dieta provoca diarreia naquele momento, né? Então, infecções, né? Então nós temos que ver qual que é a causa da diarreia, nem sempre é relacionada à dieta. Uma outra complicação seria a constipação. Então, a constipação seria pacientes sem uso de nutrição enteral com ausência de evacuação por mais de 3 dias. Quais são as causas da constipação? Então, as causas da constipação envolvem uma dieta pobre em fibras, né? Uma menor oferta hídrica, um aumento da imobilidade do paciente no leito, aqueles pacientes que estão restritos ao leito, eles têm uma chance maior de desenvolver constipação, tá? Então, nesses casos, quando o paciente tem condições, devemos estimular a deambulação precoce do paciente, tá? E alguns tipos de medicamentos, como narcóticos, que provocam a constipação. Geralmente, esses medicamentos utilizados para controlar a dor, opioides, eles favorecem a constipação intestinal. E a outra complicação que nós temos é a estase, tá? Então, a enfermagem tem que ter uma habilidade para avaliar o volume residual da cavidade gástrica. Então, se nós estamos com o paciente fazendo uso de nutrição enteral, ele começa a apresentar distensão abdominal, náusea e vômito, o que a enfermagem vai fazer? Vai verificar se está tendo retorno de conteúdo gástrico com a seringa. E aí, uma coisa muito importante é a gente definir qual é o volume que a gente tem ali como estase que vai favorecer a interrupção da dieta. Então, esse volume, ele vai variar de acordo com o volume ofertado. Só fazendo uma conta, se o paciente está recebendo ali 300 ml de dieta no horário e após a administração ele evoluiu com vômito e apresentou 200 ml de retorno de conteúdo gástrico, a gente deve interromper a dieta do próximo horário e tornar a verificar o conteúdo para avaliar o início da dieta novamente, tá? O outro cuidado que nós temos no nosso serviço é com relação aos pacientes que vão para casa fazendo uso de nutrição enteral. Então,